Você achou que estava sendo abandonado? Mas e se eu te dissesse que foi Deus te arrancando daquele lugar para te salvar? Deus não tirou alguém da sua vida por acaso. Ele te livrou antes que você se perdesse por completo. Esse fim não foi destruição, foi livramento. E hoje você vai entender por que doeu tanto sair. Mas foi exatamente o que precisava acontecer. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, curte esse vídeo agora, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. Foi livramento disfarçado de dor. Porque quem é escolhido entende. Quando tudo desaba, é porque o céu está reconstruindo algo maior. Algumas pessoas olham para o fim de um relacionamento como um abandono, como se tivessem sido descartadas ou traídas pelo destino. Mas você, escolhido, precisa entender que não foi deixado para trás. Você foi separado, removido, reposicionado, com um propósito que o próprio céu determinou. Deus não permite separações sem propósito quando se trata de um de seus escolhidos. Aquilo que parecia um corte cruel, uma perda irreparável, foi, na verdade, o início da sua libertação espiritual. Era necessário te afastar de quem estava apagando tua luz, para que você pudesse reencontrar a chama que arde dentro de você. Você não foi rejeitado. Você foi recolhido, protegido e separado para algo maior. Deus te tirou de uma prisão emocional para que pudesse caminhar rumo à sua verdadeira missão. Foi um movimento divino, silencioso, mas absolutamente intencional. Você pode ter se entregado de coração puro, pode ter amado com toda a força da sua alma, acreditando que aquela conexão era divina. Mas há coisas que você, humano e limitado, não pôde enxergar. Deus, porém, viu tudo, inclusive o que acontecia nos bastidores espirituais daquele relacionamento. Deus viu as intenções ocultas, as manipulações sutis, as energias negativas que te sugavam e decidiu agir. Ele viu quando você começou a se apagar, quando sua identidade começou a se confundir, quando sua alma começou a se cansar. E foi então que ele decidiu intervir. Você não entendeu na hora, doeu, você talvez questionou o céu, mas agora, olhando para trás, você começa a perceber que havia algo errado ali. E o que parecia perda foi, na verdade, livramento. Deus te tirou porque te ama. E porque você tem um chamado que não podia continuar preso àquela relação. Preste muita atenção agora, porque isso não é por acaso. Grandes bênçãos estão prestes a invadir a sua vida. Se você está assistindo a este vídeo até aqui, é porque o universo está te dando um sinal claro. Algo grandioso está a caminho. Entre essas bênçãos, uma nova casa pode surgir, uma oportunidade inesperada, ou até a chave de algo que você pensou que nunca viveria. O que está vindo é abundância, vitória, cura e restauração. E agora, quero te dar a chance de se alinhar com essa energia com um gesto simbólico e poderoso. Clique no botão Valeu Demais, aqui abaixo do vídeo, e envie um valor de até $100 como sinal de gratidão ativa. Esse gesto não é apenas uma oferta, é uma declaração profética. Eu estou pronto para receber o que o céu já liberou para mim. Não deixe essa energia passar em branco. Clique agora em Valeu Demais e comente aqui embaixo. Eu recebo minha vitória. Esse comentário é mais do que palavras. É um portal. É o seu sim espiritual. É o universo e o céu ouvindo você dizer: estou pronto para viver o melhor ciclo da minha vida. E acredite, o que vem aí vai ser muito maior do que você imaginava. Muitas vezes, quando a dor aperta e o coração sangra, sentimos que o céu está calado. Nos perguntamos por que Deus não fez nada para impedir que aquilo acontecesse. Mas o silêncio de Deus nunca é indiferença. Para os escolhidos, o silêncio é estratégia. Deus se calou para te permitir ver com os próprios olhos, para que você deixasse de justificar atitudes injustificáveis, para que você sentisse a urgência de romper com o que estava te ferindo.
O silêncio dele foi o espaço necessário para que a verdade se revelasse por completo. Enquanto você achava que estava sozinho, Deus estava observando, protegendo nas sombras, preparando a sua libertação. O silêncio foi a prova de que ele confiava na tua força espiritual. Ele sabia que você aguentaria, porque já estava pronto para o renascimento que viria depois da dor. O momento da queda parece sempre o fim. O chão se abre, as lágrimas escorrem e a vida parece perder o sentido. Mas os céus trabalham diferente. Quando tudo desmoronou à sua volta, Deus não estava te punindo. Ele estava te libertando para poder construir algo mais sólido, mais divino e mais alinhado com seu verdadeiro destino. As ruínas do que terminou foram a fundação do que está prestes a surgir. Aquele relacionamento era um teto baixo demais para a grandeza do seu espírito. Era preciso desabar o que era falso para edificar o que é eterno. Deus permitiu o colapso não para te destruir, mas para te dar espaço para crescer. Agora, você começa a ver. O que parecia o fim foi, na verdade, o solo fértil de um novo começo. O que foi desmontado por fora estava, na verdade, desmontando as mentiras internas que te mantinham preso. Você não perdeu. Você foi redirecionado. Você olhou para aquele término como uma tragédia. Achou que tudo havia sido em vão, que o que foi construído desabou sem deixar nada. Mas os céus não operam com finais. Eles operam com renascimentos. O que para você foi o fim, para Deus foi o marco zero de uma nova era. A dor que te atingiu não foi o fechamento de uma história, mas a abertura de um novo capítulo. A tua libertação começou exatamente quando a outra pessoa te deixou, quando a vida forçou a ruptura que você ainda não tinha coragem de fazer por si mesmo. Esse foi o início da reconstrução da sua alma. O céu já tinha planos maiores e você só conseguiria enxergá-los depois de ser quebrado no lugar certo. A dor foi a porta, a perda foi o gatilho. Mas o que está vindo depois é o que sempre foi prometido: uma vida de luz, clareza e propósito. O fim era apenas o disfarce do seu recomeço. Quando aquela relação acabou, você sentiu como se tivesse quebrado por dentro. Sentiu como se tudo que você havia dado, seu amor, sua energia, sua lealdade, tivesse sido desperdiçado. Mas o que você talvez ainda não percebeu é que esse relacionamento não te quebrou. Ele te revelou. Ele mostrou uma força que você nem sabia que carregava dentro de si. Porque mesmo sangrando por dentro, você seguiu. Mesmo despedaçado, você escolheu levantar a cabeça. Muitas vezes, Deus permite que certas conexões nos levem ao nosso limite, não para nos destruir, mas para nos revelar. Enquanto você amava, perdoava e esperava, estava sendo refinado. Você estava sendo moldado pelo fogo. Cada decepção, cada lágrima, cada silêncio doloroso era, na verdade, uma lapidação divina. E quando tudo caiu, o que sobrou foi sua essência, mais pura, mais forte e mais desperta. Você sobreviveu àquilo que deveria ter te destruído. Isso por si só já é a prova de que você carrega algo raro, uma força espiritual que não pode ser quebrada. Os céus permitiram que você passasse pela dor, não para te punir, mas para te posicionar. Porque agora, com essa nova consciência, você é capaz de ver quem você realmente é. Um guerreiro da luz, um espírito inquebrantável que nasceu para algo muito maior do que aquele relacionamento jamais poderia oferecer. O que doeu não foi o fim. O que doeu foi a falsa ideia de que você precisava daquela relação para se sentir completo. Mas a verdade que agora se revela é que sua completude sempre esteve em Deus. Aquilo que quebrou em você não era você. Era a ilusão de que você precisava se encaixar em lugares onde sua alma nunca foi feita para caber. Agora você sabe, nada daquilo te destruiu. Tudo aquilo te revelou. A dor não veio para te punir. Ela veio para te despertar.
Aquele vazio que ficou quando a relação acabou não era apenas saudade, era espaço. Um espaço que Deus abriu dentro de você para começar algo novo. A alma só desperta quando se vê confrontada com a verdade. E naquele momento de escuridão, você viu. Viu quem era você, viu quem era o outro e viu principalmente o quanto você havia se afastado de si mesmo. Antes da dor, você estava preso em padrões, talvez aceitando migalhas emocionais, talvez silenciando sua própria voz para manter a paz, mas a dor gritou. Ela te acordou, ela te mostrou que continuar naquele ciclo significava se perder completamente. E foi ali, no choro silencioso, no travesseiro molhado, que Deus começou a falar com você. Ele não falou com palavras audíveis, falou com intuições, com sinais, com revelações. E aos poucos você começou a acordar para a sua verdade. Esse despertar não foi fácil. Despertar dói, porque ver a verdade dói. Ver o quanto você tolerou, o quanto você se traiu para manter alguém ao seu lado, o quanto você ignorou os avisos divinos, tudo isso pesa. Mas é nesse peso que a alma ganha densidade espiritual. É nesse confronto que você deixa de ser só alguém que busca amor e se torna alguém que é amor e que por isso não aceita menos do que merece. A dor que você sentiu foi a trombeta do céu anunciando: é hora de despertar. Não era o fim do seu valor, era o início da sua identidade. O choro pode ter durado a noite toda, mas o despertar veio com o amanhecer. E agora você não dorme mais. Agora você está consciente. E um espírito desperto nunca mais será escravizado por amores rasos. O que você viveu não foi uma coincidência aleatória. Não foi apenas uma relação tóxica ou uma história de amor que deu errado. Foi um campo de treinamento espiritual. Deus usou essa experiência para te formar, te preparar, te lapidar, porque você tem uma missão maior. E para cumprir essa missão, você precisava primeiro ser fortalecido de dentro para fora. Cada lágrima que você derramou foi uma semente plantada no solo da sua alma. Cada vez que você perdoou quando queria gritar, cada vez que você ficou quando tudo dentro de você queria ir embora, cada vez que você segurou sua fé, mesmo sem entender, tudo isso foi Deus te treinando. Você estava passando por uma guerra para ser forjado como um guerreiro. E agora, depois de tudo, você carrega cicatrizes, mas também carrega sabedoria, visão e compaixão que só quem passou pelo vale consegue ter. Há pessoas no mundo que ainda estão presas em relações destrutivas, sem forças para sair, sem clareza para enxergar. E Deus vai usar você para falar com elas. Deus vai usar a tua história como testemunho. A tua dor vai virar ponte para curar outros corações. Porque você não passou por isso à toa. Aquilo que te esmagou, te ergueu. Aquilo que quase te matou, agora será parte da tua autoridade espiritual. Você não é só sobrevivente. Você é mensageiro. Você é canal. Você é aquele que foi quebrado, sim, mas foi restaurado por mãos celestiais para carregar algo que muitos não conseguem suportar: a luz da verdade. A dor que te formou também te ativou. E é por isso que agora, mesmo com lembranças difíceis, você carrega dentro de si a certeza. Você foi treinado para algo maior. E essa missão começa agora. Existem cadeias que não se veem. Elas não são feitas de ferro nem de grades. São feitas de medo, dependência emocional, apego ilusório e silêncio engolido. Durante aquele relacionamento, você pode não ter percebido, mas sua alma estava acorrentada, presa em um ciclo de tentativa, frustração e desgaste, onde você entregava tudo e recebia tão pouco de volta. A separação não foi apenas o fim de uma relação, foi a abertura de uma cela invisível. Quantas vezes você deixou de ser quem era para não desagradar? Quantas vezes se calou por medo de brigas, rejeição ou abandono? Isso não era amor, era prisão emocional.
Deus sabia que enquanto você estivesse ali, sua alma não conseguiria se expandir. Por isso, mesmo que tenha doído, Ele permitiu que a relação chegasse ao fim. Porque às vezes, a dor de um rompimento é menor que a dor de uma vida inteira, acorrentado a alguém que te suga por dentro. E o mais poderoso é que, uma vez liberto, você começa a enxergar tudo com clareza. O que antes parecia normal, agora soa abusivo. O que antes parecia amor, agora é visto como controle disfarçado. Esse é o efeito da libertação espiritual. Seus olhos se abrem, sua voz retorna e a sua essência finalmente respira de novo. Deus não apenas te tirou daquela relação, Ele te devolveu a si mesmo. Você está livre. E a verdadeira liberdade não é apenas estar longe de quem te feriu. É não sentir mais culpa por ter ido embora. É olhar para trás sem desejar voltar. É entender que o amor verdadeiro nunca exige sua prisão. E que a liberdade que Deus te deu é sagrada demais para ser colocada de novo nas mãos de quem não soube cuidar. Você já pensou que Deus te salvou de algo que você ainda não conseguia ver? Às vezes, o que parece uma perda é uma proteção silenciosa. Aquela relação, se tivesse continuado, poderia ter destruído mais do que o seu coração. Poderia ter comprometido seu destino. Deus enxerga o que está adiante. E quando Ele tira alguém da sua vida, mesmo que doa, é porque aquilo estava em desacordo com o plano maior que Ele escreveu para você. Você talvez estivesse construindo uma vida ao lado de alguém que não sabia nem cuidar de si mesmo. Talvez você estivesse sonhando com um futuro que, se concretizado, se tornaria um pesadelo. Mas Deus te ama demais para permitir que você fique preso a algo que vai sabotar o propósito dele na sua vida. Por isso, Ele interrompeu, porque precisava proteger não só sua saúde emocional, mas também sua missão, sua luz e sua essência. É comum que a gente, no calor da dor, ache que Deus nos abandonou. Mas a verdade é que foi nesse momento que Ele mais te protegeu. Você não viu o que Ele viu. Você não sabia o que Ele sabia. Mas Ele, como Pai amoroso, te arrancou daquela situação antes que fosse tarde demais. E agora, com o coração mais limpo, você vai perceber que Deus não te puniu. Ele te poupou. Aquela pessoa fazia parte do seu caminho, mas não do seu destino final. Ela foi o instrumento que te fez crescer, mas não era quem Deus escolheu para caminhar com você na plenitude da tua promessa. E quando Deus protege o futuro de um escolhido, Ele faz o que for preciso, até mesmo permitir uma dor temporária para impedir uma destruição permanente. Talvez, durante aquela relação, você tenha se sentido invisível, não ouvido, não valorizado. Como se sua presença fosse sempre menor do que aquilo que você sabia que carregava por dentro. Mas o que você não sabia é que por trás dessa invisibilidade havia um propósito divino. Deus não estava te ignorando. Ele estava te escondendo. Porque nem todo mundo merece ter acesso à sua luz antes da hora certa. Deus esconde seus escolhidos no deserto. Ele os leva para lugares silenciosos, solitários e muitas vezes dolorosos, não para castigá-los, mas para prepará-los. Enquanto você sofria em silêncio, o céu estava trabalhando em você, curando suas feridas, reconstruindo sua identidade, restaurando sua fé. O mundo não te via, mas Deus nunca tirou os olhos de você. Esse tempo de anonimato, de rejeição e silêncio, não foi um erro, foi treinamento. Deus precisava que você fosse fortalecido longe dos holofotes, porque o que Ele vai fazer com sua vida exige firmeza, maturidade e consciência. E agora que o ciclo antigo foi encerrado, agora que o que precisava ruir caiu, o tempo da revelação está se aproximando, você não foi esquecido, foi escondido. E agora que está mais forte, mais consciente e mais conectado com o céu, você está pronto para ser revelado. Revelado não apenas ao mundo, mas a si mesmo.
Vai se olhar no espelho e finalmente enxergar o que Deus sempre viu. Um escolhido preparado, curado e liberto. E ninguém mais vai conseguir te apagar. Nem todo mundo consegue suportar a luz de um escolhido. Você talvez não entenda até hoje por que aquela pessoa te tratava com frieza, por que diminuía suas conquistas, por que parecia te sufocar emocionalmente. A verdade é que sua luz incomodava. Sua presença revelava, sem você perceber, o que aquela pessoa tentava esconder dentro de si. Vazios, traumas, invejas e inseguranças. Quem vive nas sombras se sente ameaçado por quem caminha com propósito. E você, mesmo sem perceber, carregava uma energia, uma clareza, uma fé que confrontava o espírito daquela pessoa. Isso gerava conflito, tentativas de controle, manipulação, culpa projetada. Não era amor, era medo disfarçado de carinho, era inveja camuflada de cuidado. A sua luz, escolhido, sempre foi sua proteção e sua maldição diante dos errados. Porque onde há luz verdadeira, as sombras gritam. E você foi atacado não por ser fraco, mas por ser forte demais para aquele ambiente. Essa é uma verdade que dói, mas também liberta. Você não era o problema. Você era o espelho daquilo que o outro tentava esconder. Hoje, ao olhar para trás, você percebe. O que te feriu foi a incapacidade do outro de lidar com quem você é. E isso não pode mais te calar. Sua luz foi feita para brilhar. E Deus te tirou daquela relação justamente porque Ele não permitiria que sua chama se apagasse por causa da escuridão alheia. Onde você vai agora, sua luz será honrada, não combatida. Rejeição dói. Ser deixado, ignorado, trocado. Isso atinge a alma, mas o que parece rejeição na terra, muitas vezes é redirecionamento no céu. Aquela pessoa não te abandonou. Ela foi usada para te empurrar para o lugar que Deus queria te levar. O fim daquela relação não foi castigo, foi correção de rota. Você estava construindo sua vida em um terreno instável, e Deus, em sua misericórdia, permitiu que aquela estrutura desabasse antes que o estrago fosse maior. O abandono foi a forma mais eficiente que o céu encontrou de te tirar de um lugar onde você jamais prosperaria espiritualmente. Foi Deus dizendo: eu tenho mais para você, sai daí. Muitas vezes, a dor da rejeição vem da falsa ideia de que aquilo que foi embora era tudo o que tínhamos. Mas agora você sabe, o que você pensava ser amor era limitação, era apego emocional, era tentativa de merecer o que Deus já tinha te dado por identidade. O outro te rejeitou, sim, mas Deus te recolheu no mesmo instante. Você nunca ficou sozinho. E agora você entende que cada não daquela relação foi, na verdade, um sim divino para a sua missão. Cada porta fechada foi proteção. Cada afastamento foi realinhamento. A rejeição foi dolorosa, mas necessária, porque só quando você se viu rejeitado pelo outro foi capaz de se aceitar por inteiro. E é aí que a libertação começa. Há quem te deixou achando que estava vencendo, achando que você não se levantaria mais, que você imploraria, se diminuiria, se perderia, mas escolhido. O que eles não sabiam é que, ao te deixar, estavam sendo usados como instrumento da sua libertação. Eles te libertaram e nem perceberam. O fim da relação parecia dor, mas hoje você entende, foi cura, foi resgate. Foi Deus usando até a atitude errada de alguém para fazer o certo por você. Aquela pessoa achou que estava te descartando, quando na verdade estava te soltando. O que parecia uma traição foi, no plano espiritual, uma libertação programada. Você foi liberto de um ciclo de desgaste emocional, de desvalorização, de repetição de padrões. Agora, com os olhos mais claros, você percebe que sua liberdade nasceu naquele adeus. E que Deus, em sua soberania, usou até o ego alheio como parte do plano. Não foi sorte, foi propósito. Quem te deixou, achou que te enfraqueceria. Mas você se levantou, não com ódio, mas com propósito. Não com vingança, mas com maturidade.
Porque quando o céu te levanta, nem o abandono mais cruel é capaz de te impedir de brilhar. Você foi liberto, e a libertação é a resposta mais poderosa que existe. Você passou pelo fogo, sentiu a alma queimar, a autoestima ruir, a fé estremecer. Mas você não ficou ali, você atravessou. E agora, diante de tudo o que viveu, vem o momento mais importante, o renascimento. Não como quem apenas sobreviveu, mas como quem foi ressignificado pelo céu. Renascer é mais do que recomeçar. É tomar posse de quem você realmente é. É olhar para as cicatrizes e dizer: aqui eu cresci, aqui eu despertei. É entender que nada do que você viveu foi em vão. A dor te limpou, a perda te refinou, a solidão te reconectou com Deus. E agora você está pronto. Deus já preparou um novo território para você, um novo tempo, novas pessoas, uma nova frequência. Mas para entrar nesse lugar, você precisa deixar para trás a identidade ferida. Você não é mais quem foi usado, rejeitado ou diminuído. Você agora é o escolhido que saiu do vale com autoridade espiritual e clareza de propósito. O céu já decretou. É sua hora. Hora de se levantar, ocupar, declarar, caminhar com firmeza. Nada pode impedir alguém que passou pelo fogo e saiu carregando luz. O que foi sua dor agora é sua plataforma. E o mundo verá o que Deus já sabia. Você foi separado para vencer. O recomeço não é uma possibilidade, é uma certeza.